A paz do Criador Yahweh, a paz do Salvador Yahusha a todos. Muito bom estar aqui com vocês mais um dia, meus irmãos, minhas irmãs, povo de Yahweh dos exércitos. Então hoje a palavra, que vai servir como alimento para a nossa mente, para o nosso espírito e também um grande despertamento, para aqueles que têm realmente o desejo de herdar o reino dos céus. Então, hoje a palavra que vai vir contra a nossa mente, ao nosso coração, ao nosso espírito, ela está em Ezequiel, capítulo 18, do versículo 21 até o versículo 32, ok? Ezequiel, capítulo 18, versículo 21 até o 32. Então, vamos dar início à leitura do texto. Vamos lá. Versículo 21. Agora, se aquele que é mau abandonar todos os pecados que cometeu, guardar todos os meus decretos e fizer o que é justo e certo, ele com certeza continuará vivo, não morrerá. Versículo 22. Ele não terá de responder por nenhuma das transgressões que cometeu. Ele continuará vivo por fazer o que é justo. Versículo 23. Por acaso eu tenho algum prazer na morte de uma pessoa má? Aqui o Criador Yahweh está fazendo uma pergunta, E aí o Criador Yahweh pergunta, Por acaso eu tenho algum prazer na morte de uma pessoa má? Diz o soberano Yahweh. Não. Prefiro que ele abandone os seus caminhos e continue vivo, Então, o Yahweh não tem prazer na morte de ninguém. Antes, ele prefere que essas pessoas mais se arrependam de suas ações terríveis, de suas ações cruéis, se arrependam, se voltem para ele, e vivam, ok? Então, continuamos a leitura do texto, agora no versículo 24. Por outro lado, se um justo abandonar a sua justiça e fizer o que é errado, fazendo todas as coisas detestáveis que os maus fazem, será que vai continuar vivo? Nenhum dos seus atos justos será lembrado, por causa da sua infidelidade. Por causa da sua infidelidade e do seu pecado, ele morrerá. Verso 25. Mas vocês dirão, o caminho de Yahweh é injusto? Escutem, por favor, ó casa de Israel. Será que é o meu caminho que é injusto? Aí Yahweh faz mais uma pergunta. Será mesmo que é os meus caminhos que são injustos? Não, não são os meus caminhos que são injustos, mas são os seus caminhos que são injustos. Se um justo, versículo 26, se um justo abandonar a sua justiça, fizer o que é errado e morrer, será por causa do seu próprio erro que ele morrerá. Veja, vou repetir o versículo 26. Se um justo
abandonar a sua justiça, né? Se ele parar de praticar a justiça e acabar aí se desviando para os caminhos maus. Então veja, se um justo abandonar a sua justiça, fizer o que é errado e morrer, será por causa do seu próprio erro que ele morrerá. Tá? Então, prestamos atenção. É um texto muito sério e muito importante para nossas vidas. Versículo 27. Esse é aquele que é mau, abandonar a maldade que praticou e passar a fazer o que é justo e certo, ele preservará a sua própria vida. Verso 28. Se ele se der conta de todas as transgressões que cometeu e as abandonar, ele com certeza continuará vivo, não morrerá. Damos continuidade, versículo 29. Mas a casa de Israel dirá: o caminho de Yahweh é injusto? São realmente os meus caminhos que são injustos, ó casa de Israel? Não, não são os meus caminhos que são injustos, são os seus caminhos que são injustos. Portanto, versículo 30, portanto, julgarei a cada um de vocês, conforme os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o soberano Yahweh. Abandonem, sim, abandonem completamente todas as suas transgressões, para que elas não sejam uma pedra de tropeço, trazendo culpa sobre vocês. Versículo 31. Livrem-se de todas as transgressões que vocês cometeram e desenvolvam um novo coração, um novo espírito. Afinal, porque vocês deveriam morrer, ó casa de Israel. Ponto de interrogação, né? Então, Yahweh lança mais uma pergunta. Versículo 32, para finalizar a leitura do texto. Eu não tenho prazer na morte de ninguém, diz o soberano Yahweh. Portanto, deem meia volta e vivam. Portanto, deem meia volta e vivam. Agora, vejamos, recordamos o que lemos no versículo 31. No versículo 31, não, perdão, no versículo 21. Vamos recordar o que está escrito no versículo 21, ok? De Ezequiel, capítulo 18. Vamos lá, voltar para o início do texto, ok? Porque a explicação vai ser muito clara, muito ampla. Vai ser impossível ficar dúvidas, ok? Então, veja, voltamos lá no versículo 21 de Ezequiel, capítulo 18. Diz assim: agora, se aquele que é mau abandonar todos os pecados que cometeu, guardar todos os meus decretos e fizer o que é justo e certo, ele com certeza continuará vivo, não morrerá. Veja, Yahweh aqui está dando uma chance para as vidas.
Yahweh está dando aqui uma chance para o recomeço. Yahweh está dando aqui uma chance por intermédio de Yausha, de alguns, aqueles que quiserem se arrepender dos seus maus caminhos, das suas más práticas, das suas injustiças, dos seus erros que vão contra a palavra de Yahweh. Então, se uma pessoa se arrepende dos seus maus caminhos, ela viverá. Yahweh está dizendo, ela viverá, com certeza ela viverá, com certeza ela não morrerá, com certeza Yahweh, o Criador, acolherá esta vida, acolherá esta pessoa novamente. Então aqui, Yahweh está dando uma chance, assim como essas palavras de Ezequiel, capítulo 18, foram direcionadas ao povo de Israel, agora ela também está sendo direcionada a nós, que agora também somos povos de Yahweh, né? Nós entramos aí na aliança por intermédio do Salvador Yahshua Mashiach, a partir do momento que ele morreu naquele madeiro por nós, agora nós também somos introduzidos na aliança e agora também fazemos parte do povo de Yahweh. Por intermédio do Salvador Yahshua Mashiach, nós tivemos essa chance de agora poder fazer parte do povo de Yahweh, ok? Então, Yahweh agora está falando com o seu povo. Yahweh está dizendo a essas pessoas que tem uma chance para ela, ainda tem uma oportunidade para você. Então veja, Yahweh está dizendo agora, se aquele que é mau abandonar todos os seus pecados que cometeu, né? Então, primeiro ponto, abandona os pecados, os erros, e vem para os caminhos de Yahweh, por intermédio de Yausha, e começa agora a praticar a justiça, a ser praticante da justiça, né? Então veja, agora se aquele que é mau abandonar todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus decretos, e fizer o que é justo, é certo, ele com certeza continuará vivo e não morrerá. Então, Yahweh está dando uma chance para você se arrepender, para você deixar de praticar aquilo que é mal, aquilo que é indecente, aquilo que é impróprio, né? Para você deixar aí os seus vícios, para você deixar tudo aquilo de errado que você ainda pratica e se voltar para Yahweh e começar a ser obediente a Ele, começar a obedecer os seus decretos, né, os seus mandamentos, por intermédio de Yahshua Mashiach, então você viverá. Então você terá vida. Então o seu espírito será salvo. Mas para isso, você precisa abandonar os seus maus caminhos. E precisa reconhecer o soberano Yahweh como teu Criador, reconhecer o Salvador Yahushua como teu Salvador e começar a ser praticante da justiça. Tá? Então, veja que nada está acabado para você. Veja que tem uma chance para você. Basta você querer. Ok? Não caia nesta narrativa podre de Satanás. Não acredite quando olham para você e falam: você não tem mais jeito. Você é um perdido. Você é uma perdida. Você nunca vai sair desse lamaçal. Você nunca vai sair dessa podrice. Não acredite.
Não deixe que essas setas malignas, essas setas das trevas tomem conta dos teus pensamentos, tomem conta da tua mente, do teu espírito, porque o próprio Criador Yahweh está dizendo para você: se você abandonar os seus maus caminhos, parar de cometer as iniquidades e vir para mim e começar a ser obediente a mim, começar a ser obediente à minha palavra e aos meus decretos, você viverá. Você viverá. Então, Yahweh dá a chance para que os seus filhos, para que o seu povo se arrependa, porque Yahweh não tem prazer na morte de ninguém. Quem procura o caminho da morte são os próprios seres humanos. Mas antes Yahweh dá chance, e muita chance. Como ele está hoje, te dando uma chance, por intermédio de Yahshua Mashiach, te direcionando através dessa palavra, que é fiel, justa e digna para se cumprir na minha vida, na tua vida. Então tem uma chance para você, ok? Nada está perdido. Saiba que basta você verdadeiramente se arrepender dos maus caminhos que você ainda anda cometendo, das maus práticas que você ainda anda cometendo. Basta você se arrepender e abandonar. Veja, é se arrepender e abandonar, ok? Porque quando a gente verdadeiramente se arrepende, genuinamente, aquele arrependimento verdadeiro que vem de dentro, quando a gente se arrepende dos nossos maus caminhos, das nossas más ações, a gente para de praticar tudo aquilo que era impuro, imundo, perverso, sujo, podre. Então a gente abandona, como a palavra está dizendo, né? Agora, se aquele que é mau abandonar todos os pecados, tá vendo? Abandonar. O arrependimento, ele vem junto com a renúncia das maus práticas, né? Ele vem junto com a renúncia. Então, uma característica muito forte daqueles que se arrependem verdadeiramente é o abandono das velhas práticas, né? Você vê aquela diferença. Você vê aquela pessoa abandonou todos os seus maus caminhos, todas as práticas, né, de pecados, ela abandona e começa a seguir o caminho da justiça, né, a praticar os mandamentos do Criador Yahweh, por intermédio do Salvador Yahshua. Então, Yahweh está te dando uma chance para que você possa ser participante do caminho da justiça, para que você possa ser participante do reino. Basta você abandonar os maus caminhos, basta você abandonar os seus pecados, todas as práticas mundanas, e vir para Yahweh e começar a ser um justo e praticar a justiça. Então Yahweh está te dando uma chance. Yahweh está te dando uma chance, porque o Criador Yahweh é bondoso. Muito bondoso. Ok? Ficou bem esclarecido? Agora vamos continuar. Vamos ler novamente o versículo 22, tá? Nós vamos ler versículo por versículo, tá? E o Salvador Yahshua vai indo falando conosco. Então, versículo 22 diz assim: ele não terá de responder por nenhuma das transgressões que cometeu. Ele continuará vivo por fazer o que é justo. Então, veja, o versículo 22 é a continuidade do versículo 21, né? Eles andam juntinhos, encaixados. Então, pronto, abandonou os maus caminhos, se arrependeu, parou de praticar a injustiça, deixou as práticas pecaminosas,
veio para o caminho da justiça, o que vai acontecer? Tudo que você cometeu no passado, tudo que você fez de ruim no passado, tudo que você fez de impuro e de sujo no passado, o que acontece quando você se arrepende e vem para Yahweh? É tudo apagado. Tudo que você fez no passado, Yahweh apaga. E todas as suas transgressões que você cometeu no passado, Yahweh apaga. Yahweh passa o quê? Uma borracha. E aquilo ficou apagado, esquecido. Esquecido. E eis que você é uma nova pessoa, um novo ser. E tudo aquilo que você fez que desagradava a Yahweh, Yahweh vai apagar, como ele diz no versículo 22. Ele não terá de responder por nenhuma das transgressões que cometeu. Ele continuará vivo por fazer o que é justo. Tá vendo? Então, agora que você se arrepende, pediu perdão a Yahweh, quer viver uma vida de um justo perante a Ele, então por você estar cometendo agora a prática da justiça e seguindo a palavra do Criador Yahweh, tudo que você cometeu no passado será apagado. Por quê? Porque agora você é um justo. E por conta disso, por agora você está praticando a justiça, o Criador Yahweh está dizendo, você viverá. Olha que tremendo. Olha que Criador maravilhoso que nós temos. Olha que Criador com uma sabedoria imensa, qual ser humano nenhum pode ter a não ser Ele. Olha como o Criador Yahweh te ama. Olha como o Criador Yahweh quer você perto dele. Olha como o Criador Yahweh quer que você seja participante do reino dele. E olha como ele está te dando uma chance tão genuína, tão perfeita. Tão perfeita. Então, como eu disse há minutos atrás, então não deixe que as pessoas continuem te empurrando na vala, no buraco e dizendo que para você não tem jeito. Isso é mentira. Porque tem jeito para você, tem solução para você. Não é o ser humano que vai levantar a mão e vai dizer, você vai continuar caído, você vai continuar sujo, você vai continuar suja, você não vai sair desse vício, você não vai sair desse buraco. Não. Ser humano não tem poder sobre a sua vida. Mas Yahweh, o Criador, tem. Por isso ele enviou Yahushua Mashiach para ir em buscas. Yahweh enviou Yahushua para ir em busca dos pecadores, para que os pecadores se arrependam e possam ter uma nova vida e possam ter a chance de herdar o reino. Então, a ordem de Yahushua Mashiach foi: ide agora e fazer discípulo em meu nome. Ide agora e resgatai vidas, almas para o reino de meu Pai. Então, a chance está entregue nas tuas mãos. Basta você acolher, basta você querer. E basta você não dar ouvido para as palavras malignas, para as setas malignas que vêm para poder te manter neste cativeiro. Mas o poder da palavra de Yahweh, no nome do Salvador Yahushua, tem o poder
de quebrar essas algemas que ainda estava te prendendo. Porque Yao está dizendo e está te dando uma chance de você ser participante do reino, de você ser um justo e de você começar a praticar a justiça. E não importa o que você cometeu no passado. Não importa se você se arrepender dos seus pecados e abandonar, Yao vai apagar os seus pecados. E não vai ter ninguém para te acusar. Podem até tentar, mas as acusações não te afetarão. Ok? Então, continuamos. Versículo 23 agora. Ou melhor, versículo 24. Ok? Versículo 24. Por outro lado, se um justo abandonar a sua justiça, veja, agora essa palavra já vai vir para nós, que já viemos para Yao, que já somos praticantes da justiça. Veja, versículo 24. Por outro lado, se um justo abandonar a sua justiça e fazer o que é errado, fazendo todas as coisas detestáveis que os maus fazem, será que vai continuar vivo? Nenhum dos seus atos justos será lembrado. Por causa da sua infidelidade e do seu pecado, ele morrerá. Então, veja, se nós que já viemos para Yao, já estamos praticando a justiça, já somos conhecedor da palavra que está contida nas Escrituras, já somos conhecedor da palavra de Yao que está contida nas Escrituras, já sabemos o que para Yao é abominação, o que para Yao é detestável, nós sabemos. Então, se a gente depois de saber toda essa verdade, se a gente depois de conhecer toda a verdade, não somos mais inocentes, sabemos da verdade, sabemos o que agrada a Yao, o que não agrada a Yao, sabemos o que são pecados e iniquidades. Se depois da gente vir para o caminho da justiça, conhecer o caminho da justiça, conhecer a palavra de Yao e os seus mandamentos, e depois a gente voltar para trás novamente, começar a praticar toda a injustiça novamente, começar a imitar os mesmos costumes dos maus novamente, como Yao diz, e praticar, e começar a praticar tudo que é detestável para Yao novamente, com certeza o final será a morte. Porque esse não era mais inocente. Já sabia da verdade. Já sabia, já era conhecedor da palavra. Sabia o que podia fazer e o que também não podia. Sabia o que agradava a Yao e também o que desagradava a Yao. Mas aí quis passar por cima e abandonar o caminho da justiça e voltar para trás. E começar a cometer todos os pecados novamente. Então, ele não é mais inocente. Ela não é mais inocente porque já sabia da verdade. Então, para esses, por causa de depois de ter conhecido a verdade e depois decidiu abandonar, mesmo sabendo da verdade e não sendo inocente mais,
por causa dos seus maus caminhos, por causa que voltou para trás novamente, o buraco está bem na frente esperando. Veja o perigo. Porque uma coisa é quando você ainda não tem ciência da verdade. Uma coisa é quando você ainda não sabe. Porque Yahweh não leva em conta o quê? O tempo da ignorância. Agora, outra coisa bem diferente é você mesmo conhecendo a verdade, vindo para o caminho da verdade e depois abandonar e voltar para trás. Então não é mais inocente, porque sabia da verdade. Mas mesmo assim decidiu cometer tudo que é detestável para Yahweh. E começou a imitar os caminhos dos mundanos novamente. Então, tudo que ele fazia no começo, de bom, de justo, é esquecido. É esquecido. E aí ele começa a se declinar, a cair, a bambear. E começa a pecar novamente. E por causa da sua infidelidade de ter voltado atrás, o caminho é o caminho da morte. Como a palavra deixou bem claro. No versículo 24, ó. Vou repetir. Por outro lado, se um justo abandonar a sua justiça e fizer o que é errado, fazendo todas as coisas detestáveis que os maus fazem, será que vai continuar vivo? Não, porque o caminho da desobediência leva à morte. Ainda mais depois de ter consciência da verdade, não é mais inocente. Nenhum dos seus atos justos será lembrado. Tá vendo aí? Por causa da sua infidelidade e do seu pecado. Tá vendo? Ele morrerá. Então, por isso que o Criador Yahweh tem tido muita benevolência com os seus filhos que já veio para o caminho da justiça. E o Criador Yahweh está alertando o tempo inteiro. Vigiem. Estejam na torre da vigilância. Vocês começaram certinho. Certinho. Mas já tem muitos entrando em declínio. Já tem muito do povo do Criador Yahweh entrando em declínio. Já tem muito do povo do Criador Yahweh cometendo injustiça novamente. Fazendo novamente aquilo que é detestável a Yahweh. E induzindo muitos ao erro também. Porque ele erra, mas aí ele não está satisfeito. Ele começa a cometer tudo que é errado novamente. Ele começa a cometer tudo que é detestável e ele quer levar um monte com ele. Ele quer levar um monte com ele. Ele não se satisfaz, ele não quer ir sozinho, ele quer levar um monte com ele. E aí começa assim, não, se preocupa não. Pode praticar isso aí, dá nada não. Não, largar essa iniquidade precisa não, continua cometendo. Então veja, ele não quer entrar no reino dos céus, mas também não quer que ninguém entre. Porque o maligno, ele é assim. Ele é terrível. Ele é astucioso. Ele não quer levar só um. Ele quer levar vários para as trevas. Então, muitos do povo de Yahweh tá exatamente entrando em declínio.
está exatamente tombando para um lado, cometendo tudo que é detestável aos olhos do Criador Yahweh. E quando a palavra chega até a eles, para eles se consertarem, para eles não recuarem para trás, eles não recebem. Eles não recebem. Eles agem com rebeldia, eles recusam, não querem ouvir, e aí só piora. E o declínio e a queda vai aumentando. E quando vê, ele já está cometendo tudo que é injusto novamente. Quando vê, ele já está cometendo tudo que desagrada a Yahweh novamente. Então veja, Yahweh está alertando. Vocês que já estão no caminho da justiça, vocês que já foram resgatados, não deem ouvido a essas maus influências que já não querem mais obedecer a Yahweh. Obedeciam no começo, agora não querem mais. Agora querem viver da sua própria maneira, da forma que eles acham que é e não da forma que agrada a Yahweh. Nós não temos que viver da forma que a gente acha que é. Nós temos que viver da forma que agrada a Yahweh dos exércitos, da forma que a sua palavra, que está contida nas escrituras, nos ordena. Não é mais as nossas vontades, do nosso jeito, mas da vontade do Criador Yahweh. Então, povo de Yahweh, vigiemos. Precisamos estar na torre da vigilância para não cairmos, para não vacilarmos e começar a andar para trás novamente. Porque muitos no meio do povo de Yahweh estão nessa situação. E nós temos visto. É triste. Mas está acontecendo. É por isso que Yahweh vem com a sua palavra para alertar o seu pequenino rebanho. Sabe? Aquele rebanho que tem prazer na obediência ao Criador Yahweh. Sabe aquele rebanho que tem prazer em obedecer os seus mandamentos por intermédio de Yahshua Mashiach? Sabe aquele rebanho que tem prazer de renunciar cada dia mais? É para esse rebanho que Yahweh está falando através dessa palavra. Continue fixos, com os seus pés firmados na torre da vigilância. E não sigam o caminho desses que já estão se desviando, que já estão voltando para trás, que já estão dizendo que não precisa largar nada, que não precisa deixar o pecado, que já foi tudo feito. Isto é mentira. Porque a ordem de Yahweh dos exércitos por intermédio de Yahushua é: aquele que está se santificando, que se santifique mais. Aquele que está se limpando, que se limpe mais. A ordem de Yahushua é: peguem o seu madeiro de cada dia e renunciem a si mesmo e me sigam. A ordem de Yahushua também é: continue avançando em conhecimento. Então, por favor, não caiam nessas narrativas que muitos, usando o nome santo do Criador Yahweh e o nome perfeito do Salvador Yahushua, usando desses dois nomes sagrados, muitos estão usando desses dois nomes sagrados para inventar mentira, para distorcer a palavra. Não sigam esses, porque são caminhos de perdição. Porque se a gente, praticante da justiça, abandonar o caminho da justiça
o que vai estar nos esperando lá na frente é a morte. É a morte. Porque nós não somos mais inocentes, sabemos da verdade. E nós não podemos ser coniventes com a mentira. A nossa posição é defender a verdade. É dizer que para entrar no reino precisa renunciar. É dizer que para entrar no reino precisa deixar os pecados, as práticas mundanas. É dizer que para entrar no reino precisa se purificar cada dia mais, se limpar cada dia mais. Está de pé para que quando Yahshua Mashiach venha nos resgatar, ele nos encontre de pé e não caídos, e não no declínio, e não nas práticas imundas e sujas. Então o versículo 24 de Ezequiel capítulo 18 nos traz uma grande alerta. Uma grande alerta. Ok? Então, vamos agora o versículo 26. Mas eu vou ler o versículo 25 também, antes do 26. Aí, diz assim, versículo 25. Mas vocês dirão, o caminho de Yahweh é injusto? Escutem, por favor, ó casa de Israel. Será que é o meu caminho que é injusto? Não são os seus caminhos que são injustos? Com certeza são os nossos. O caminho de Yahweh não é injusto. O caminho de Yahweh é reto, é fiel, é puro, é limpo. Os caminhos injustos são os nossos. São os que a gente escolhe. Porque quando a gente está fora da obediência para o Criador Yahweh, a gente só faz escolhas erradas. Ok? Então não é os caminhos de Yahweh que são injustos, mas os nossos. São as nossas escolhas erradas que nos levam à morte. Porque como que, sendo conhecedor da justiça, praticante da justiça, esquece de tudo isso e quer voltar para trás? E ainda depois quer culpar Yahweh? Não. Não. Se escolheu voltar para trás, agora vai arcar com as consequências. E não colocar a culpa no Criador. Porque o Criador não manda ninguém voltar para trás. Antes ele fala, vigiem para não cair. Vigiem para que vocês que estão de pé não cair. Vigiem e não sigam os caminhos maus. Vigiem e não se alimentem de palavras contraditórias que não vêm de mim. Yahweh é benevolente demais. Então não é Yahweh que tem caminhos injustos. São os seres humanos que fazem escolhas erradas porque não querem ser obedientes. Estamos numa geração que se recusa o tempo inteiro a obedecer ao Criador Yahweh. Falou em obediência, parece que é uma faca entrando neles. Mas as ovelhas de Yahshua Mashiach não. As ovelhas de Yahshua Mashiach sentem prazer na obediência. Sente prazer nos mandamentos de Yahweh. Olha para o céu e diz, Yahweh, teus mandamentos são vidas para o meu espírito, luz para o meu caminho. E se eu segui-los, eu sei que eu não me perderei. Eu sei que eu alcançarei o reino. Entende? Então, é muito sujo quando nós vemos pessoas colocando a culpa das suas escolhas erradas em Yahweh. Yahweh não tem nada a ver
com as escolhas erradas que os seres humanos praticam. O erro é de quem escolhe errado, não é dele. Ele o tempo inteiro faz o quê? Alerta. Alerta, dá chance, dá chance, dá chance. Então não são os caminhos de Yahweh que são injustos, mas sim os dos seres humanos que escolhem seguir os caminhos injustos. Então, se escolheu seguir o caminho injusto, o que vai encontrar é isso. É a morte. Porque se desviou do caminho da verdade, tinha ciência da verdade. Então, prosseguimos. Agora vamos para o versículo 26, tá? Como eu falei. Então, vamos lá. Versículo 26. Se um justo abandonar sua justiça, fizer o que é errado e morrer, será por causa do seu próprio erro que ele morrerá. Então, era justo, conhecedor da verdade. Mas mesmo assim escolheu voltar para trás, então se morrer, a culpa é dessa pessoa mesmo. E ela não tem nada a ver com isso. Porque ele já conhecia a verdade, ela já conhecia a verdade. Mas mesmo assim, escolheu voltar para o caminho da injustiça novamente. Então, se essa pessoa morrer, foi por causa do seu próprio erro. Foi por causa da sua própria escolha. Não é culpa do Criador Yahweh. Porque já sabia da verdade. Sabia o que podia e o que não podia fazer. Mas mesmo assim escolheu ser desobediente novamente. Então, se a morte alcançar, a culpa é dele mesmo, é dela mesmo que escolheu voltar atrás. Mesmo não sendo mais inocente, conhecendo a verdade. Ok? Então, vamos lá. 27 agora. Versículo 27. E se aquele que é mau abandonar a maldade que praticou e passar a fazer o que é justo e reto, ele preservará a sua própria vida. Se ele se der conta de todas as transgressões que cometeu e as abandonar, ele com certeza continuará vivo, não morrerá. Então veja que quando uma pessoa, um ser humano, ainda está lá no mundo, ainda praticando a injustiça, ele ainda não é conhecedor da verdade, ela ainda não é conhecedor da verdade, mas aí a verdade chegou até ela, a verdade chegou até ele, dando a chance de se arrepender, de ter uma nova vida, de ser um novo ser iluminado. E aí ele vem para Yahweh, ela vem para Yahweh e se dá conta de, a ficha cai. Ela se dá conta de todos os erros que estava cometendo, que estava fazendo, e imediatamente se arrepende. Imediatamente deixa aquilo. Com certeza você viverá. Tua vida será preservada. Porque você ainda praticava aquilo, ainda fazia aquilo porque você estava no tempo da ignorância. E como eu disse, Yahweh não leva em conta o tempo da ignorância. Então, Yahweh mais uma vez está falando para as vidas, dando uma chance para aqueles que ainda vivem no tempo da ignorância. Então, não importa o que você cometeu, não importa. Não importa. Não importa. Não seja o que for que você cometeu. Tudo isso será apagado. E você entrará numa nova jornada,
no novo caminho e será praticante da justiça, né? Então você começa a praticar aquilo que é justo, como está descrito aqui no versículo 27 e no versículo 28. E aí quando você se dá conta, né, como está no versículo 28, das suas transgressões, né, de tudo aquilo que você cometeu de errado e as abandonar, ele com certeza continuará vivo, tá vendo? Não morrerá. Então louvado seja Yahweh. Louvado seja Yahweh pela sua bondade, pela sua benevolência. Yahweh é digno e merecedor, porque ele é muito bondoso para conosco, para com o seu povo. Então, às vezes você pode se olhar e falar, não tem jeito. Eu cometi tantos erros. Eu era um drogado, uma drogada. Eu era uma prostituta. Eu era um corrupto. Não tem como, não tem jeito para mim. Tem jeito para você. Tem uma chance para você. Basta você abandonar tudo isso e vir para o Criador Yahweh e ser um seguidor do Salvador Yahshua Mashiach e começar a praticar a justiça. Então não se desespere, porque Yahweh te ama e está te dando uma chance de você se voltar para Ele, de vir para Ele novamente. Então tenha coragem, tenha força. Entre aí na intimidade do teu quarto, dentro da tua casa, e se ajoelha, pede perdão a Yahweh de tudo aquilo que você cometeu, de tudo aquilo que você fazia. Peça perdão a Ele e abandone tudo isso que você fazia de errado e venha para Yahweh. E você será perdoado. E tudo que você cometeu no passado, todas as suas transgressões serão apagadas. Serão apagadas. Serão esquecidas. E você será um novo homem. Você será uma nova mulher. Vocês serão uma nova criatura. E estarão praticando a purificação cada dia mais. Então, tem uma chance para você, ok? Basta você querer. E para você pedir perdão, não é para seres humanos que você vai pedir perdão. Você vai pedir perdão para o teu Criador Yahweh. E Ele vai te perdoar. E vai enviar Yahshua Mashiach para te acolher, assim como Ele fez comigo. Quando eu me arrependi de tudo aquilo que eu fiz no passado, eu entrei no meu quarto correndo e chorando. Ajoelhei e eu disse, eu não quero mais. Eu não quero mais ser praticante de tantos pecados podres e abomináveis. Eu não quero mais essa vida nojenta para mim. Me perdoa de todos os meus pecados. Perdoa. Me perdoa dentro do meu quarto. Eu não fui pedir perdão para seres humanos. Porque só quem tem o poder para me perdoar é o Criador Yahweh por intermédio de Yahshua Mashiach. Então, estou falando de mim. Foi assim que eu fiz. Entrei no meu quarto, ajoelhei chorando. E disse, Pai, me dá uma nova chance. Me dá uma nova chance. E eu nunca mais vou sair dos teus caminhos.
Vou viver minha vida para ti, me dedicar a ti e às vidas. Então, foi assim que eu fiz. E ali, dentro do meu quarto, chorando, pedi perdão a Yahweh de todos os pecados podres e nojentos que eu cometi. E ele me perdoou. E ele me perdoou. E me deu uma nova chance. E eu tô aqui. Uma nova Marie. Uma nova criatura. Tô aqui lutando para entrar no reino, me purificando cada dia mais. Tirando as sujeiras cada dia mais. Praticando a justiça, obedecendo os mandamentos de Yahweh. Para que eu possa entrar no reino dos céus. E ele enviou Yahushua Mashiach, que me resgatou, que me acolheu. E agora eu sigo Yahushua Mashiach. E no nome dele eu estou trazendo essa palavra para vocês, para mim. Para que vocês sejam alcançados, para que vocês sejam libertos. Para que tudo aquilo que você ainda cometia, que era desagradável a Yahweh, você pare hoje, você deixe de cometer. E peça perdão a Yahweh, e ele vai lhe perdoar. E entre para o caminho da justiça. Volte a cometer, volte a praticar e a cometer a justiça. Então foi assim que eu fiz. E eu abandonei. Depois que eu pedi perdão a Yahweh e disse que ia seguir a ele e ao filho dele, Yahushua Mashiach, eu deixei tudo, irmãos. Tudo. Tudo. Eu era um alcoólatra. Eu bebia dia e noite. Eu não sabia ficar sem beber. Eu vivia nos bares. Eu saía de casa com a luz do dia e eu voltava só de madrugada. 4, 5 horas da madrugada que eu tava voltando para casa. E a minha mãe chorando, sem saber se a filha estava viva. E ela só orava e jejuava para que eu pudesse ser resgatada. Então imagine, eu era um alcoólatra. Bebia dia e noite. Me exibia. Usava o meu corpo como uma vitrine. E Satanás colocava o meu corpo em escravidão para ele, para a exibição dele. Então eu era uma escrava do maligno. Mas que Yahweh me deu uma chance. E essa palavra que está sendo entregue para vocês foi entregue para mim. E minha mãe falava: filha, se você se arrepender e deixar todos os seus pecados, minha filha, Yahweh vai te limpar. Você vai poder ser limpa novamente. E tudo que você está fazendo, minha filha, quando você se arrepender e deixar, Yahweh vai apagar as tuas transgressões, filha. E realmente, foi assim que aconteceu. E veja, não tem ninguém para me acusar. Porque eu carrego esse testemunho vivo dentro de mim agora. Nas minhas práticas e nas minhas ações, não é no meu falar.
É da maneira que eu ando agora. É no caminho que eu ando. É na justiça que eu pratico. Agora o meu corpo não é mais para exibição mundana. O meu corpo agora é templo de adorar a Yahweh. A minha boca não é mais para entrar o álcool, para entrar a bebida. A minha boca agora, ela está aqui para receber das palavras de Yahweh. Ela está aqui para proferir as palavras de Yahweh, para que vidas, almas sejam alcançadas, para que o evangelho de Yahshua Mashiach seja divulgado, para que o nome de Yahweh seja exaltado, para que o nome do Salvador Yahshua seja reconhecido. A minha boca agora é para isso. Não é mais para as imundícies do mundo. E o Criador Yahweh quer também isso na tua vida. O Criador Yahweh, do mesmo jeito que me resgatou, também quer te resgatar. Também está te dando essa nova chance. Está te dando essa nova chance. Então, você tem liberdade. E Yahweh está te dando a chance de você entrar e olhar no teu quarto, tá? Entre tu e o Pai e o Salvador Yahshua. Chama Yahweh, chama Yahshua e pede perdão. E você vai ver a diferença na tua vida. Quando você pedir perdão e parar de praticar tudo que é errado e começar a ser praticante da justiça, a ser obediente à palavra de Yahweh, aos seus mandamentos, você vai ver a diferença na sua vida. E o maligno não vai poder mais te aprisionar. Você não será mais escravo ou escrava do maligno. Você será filho de Yahweh, filha de Yahweh, ovelhas do Mashiach Yahshua. Os seus olhos brilharão, seu rosto resplandecerão a luz do Criador Yahweh. Você será uma lâmpada acesa. E Yahweh te chamou para brilhar e resplandecer a luz dele. Louvado seja Yahweh. Louvado seja Yahweh. Vamos ler agora. Então, só para finalizar, o versículo 28. Então, se você deixa todos esses erros, você viverá. Viverá. Veja, eu tô viva. Viva aqui falando com vocês. Por quê? Porque eu deixei os meus erros e vim para Yahweh. E agora ele está me dando vida. 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 Não para os meus próprios benefícios, não. Mas para benefício dele, para a honra do nome dele, para reconhecimento de Yahshua Mashiach. Ok? Então vamos lá. Então vamos ler agora o versículo 30, tá ok? O versículo 30 diz assim: portanto, julgarei a cada um de vocês conforme, veja, portanto, julgarei a cada um de vocês conforme os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o soberano Yahweh. Veja, abandonem, sim, abandonem completamente todas as suas transgressões, para que elas não sejam uma pedra de tropeço, trazendo culpa sobre vós. Veja, o povo de Yahweh
esquecido de tudo que Yahweh já tinha entregue para eles. Aí decidiram se voltar contra Yahweh, o povo de Yahweh, né? O povo de Israel. E esqueceram de tudo que Yahweh já tinha ordenado para eles, dos caminhos que eles tinham que praticar, os caminhos que eles tinham de seguir, e se rebelaram contra Yahweh. Os próprios que professavam o nome verdadeiro de Yahweh, os próprios que clamavam dia e noite Yahweh, 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 se voltaram contra Yahweh, esqueceram de obedecer os decretos de Yahweh. Aí Yahweh vem com a sua benevolência e diz, olha, se arrependam. Se arrependam. Abandonem. Sim, abandonem as transgressões de vocês. E se voltem para mim. Para que as transgressões de vocês não sejam pedra de tropeço, trazendo culpa sobre vocês. E agora, nós também somos o povo de Yahweh. Por intermédio de Yahshua Mashiach entramos na aliança e agora podemos ser chamados também de povo de Yahweh. Mas veja que tudo que aconteceu no passado voltou a acontecer no presente. Veja que agora também o povo de Yahweh estão se esquecendo novamente dos seus decretos. Estão entrando em múltiplas desobediências. Não querem agir com total fidelidade, nem com total obediência. Querem obedecer uma coisa aqui e aquela ali já não quer. Não, isso aqui eu obedeço. Não, isso aqui é muito difícil, quero não. E aí, entram no caminho da transgressão, assim como foi outrora. Porque o que aconteceu no passado, aconteceria no presente. Uma coisa é sombra da outra. Aí Yahweh está falando novamente. Abandonem os pecados de vocês e voltem a praticar a justiça. Sim, vocês que clamam meu nome, que conhecem meu nome. Não estou falando para quem não conhece meu nome. Porque o povo de Israel sempre conheceu o nome de Yahweh. E mesmo assim optaram pela desobediência. Aí Yahweh teve que dar aquele puxão de orelha, sabe? Para disciplinar eles de novo. Porque eles estavam, né, na desobediência. Aí Yahweh tá dizendo. E isso tá acontecendo novamente. Novamente nessa geração. Então, muitos do povo de Yahweh estão em desobediência. E não querem obedecer a Yahweh por completo. Querem seguir os seus próprios entendimentos. Agindo com extrema rebeldia. Aí Yahweh está falando para nós. Abandonem os seus pecados. Sim, abandonem os seus pecados. Né? Deixem os seus pecados. Abandonem. Yahweh está falando para a gente. Abandonem completamente todas as suas transgressões. Tudo aquilo que vocês estão deixando de praticar. Se arrependam, hein? E voltem a praticar novamente a minha justiça. Voltem a obedecer novamente os meus mandamentos, hein? Sim, abandonem completamente as suas transgressões. Sim, voltem a ser obedientes novamente. Se arrependam.
se arrependam. Porque não basta conhecer o nome de Yahweh e o nome do Salvador Yahushua. Tem que ser obediente, praticante da justiça, se santificar, se limpar. Porque o povo lá atrás também receberam o nome de Yahweh. Mas mesmo assim se rebelaram contra Yahweh. E esqueceram de continuar guardando a sua palavra. E entraram em transgressão. Então, Yahweh está novamente chamando o seu povo ao arrependimento, falando para o seu povo voltar novamente a praticar a justiça, voltar novamente a ser fiel por completo, se arrepender, para que as nossas transgressões não sejam pedra de tropeço, trazendo culpa sobre vocês. Porque veja, se você não anda num caminho reto, se você não pratica a justiça, diz servir a Yahushua, mas não quer obedecer, não quer ser praticante da justiça, você está dando total legalidade e total abertura para Satanás vir te acusar. E as suas próprias transgressões, as suas próprias iniquidades vão ser teus acusadores. Por isso que ela está dizendo, para que as transgressões de vocês não sejam pedra de tropeço e vocês sejam acusados. Por isso Yahushua Mashiach nos alertou, andai de tão forma, sejam justos em todos os seus caminhos, para que Satanás não tenha do que acusar vocês. Para que Satanás não tenha do que apontar vocês. Porque Satanás fica como uma raposa, observando, espreitando os moradores da terra e vendo quem é fiel e quem não é. E vendo quem obedece e quem não obedece. Para quando chegar naquele grande dia ele falar, ai, essa daí não tem como, né? Essa aí. Aí vem e acusa, e acusa, e acusa. Por quê? Porque a própria pessoa dá legalidade. Entende? Então, Yahweh está alertando para que isso não aconteça. Então, Yahweh está dizendo, abandonem completamente todas as suas transgressões, para que elas não sejam pedra de tropeço, trazendo culpa sobre vocês. Tá vendo aí? Então, o povo de Yahweh precisa acordar, o povo de Yahweh precisa despertar. E começar a ser praticante verdadeiramente da justiça. Ser obediente por completo. Para que o maligno não tenha do que acusar. Irmãos, nós temos que tampar as brechas. Nós temos que andar de forma digna, de forma justa. Entende? Para que o maligno olhe para nós e veja, não, essa serva não tem do que acusar ela é fiel por completo. Esse servo, não tem como eu acusar ele, é fiel por completo. É isso que Yahushua Mashiach disse quando ele falou. Andai de tal maneira justa, para que o maligno não tenha do que acusar vocês. Se desviem dos maus caminhos, se desviem da mentira.
para que o maligno não tenha do que acusar vocês. Entendem? Entendem o poder dessa palavra e o que Yah está nos entregando, o que Yah está nos dizendo? Porque Ele está nos dando a chance de nos consertar. Ele está dando tempo para que o seu povo voltem novamente para a obediência, como estava. Ele está dando chance. Louvado seja Yah. Continuamos. Versículo 31. No versículo 31. Livrem-se de todas as transgressões que vocês cometeram e desenvolvam um novo coração e um novo espírito. Afinal, por que vocês deveriam morrer, ó casa de Israel? Então veja, ele está dizendo, livrem-se de todas as transgressões que vocês cometeram. Então ele está dizendo, olha, tudo que vocês deixaram para trás e não querem mais me obedecer, não querem ser fiel por completo, parem de agir dessa maneira. Parem de agir dessa forma. Deixem as transgressões de vocês para trás e voltem para o conserto. Voltem para o conserto. Voltem a ser fiéis. Voltem a ser obedientes. Voltem a guardar a minha palavra. Voltem a praticar a justiça. Tenham uns lábios puros, limpos. Falem a verdade, proclamem a verdade, não só com a boca, mas com a sua própria vida. Na maneira que você anda, na maneira que você conduz a sua vida no dia a dia. Sejam o testemunho vivo da minha palavra, do meu nome, do nome do meu filho Yahshua. Então voltem para a obediência. Parem de seguir o próprio eu de vocês. E tenham prazer em me obedecer. E em guardar as minhas palavras. Porque elas são vidas para vocês. E em guardar meus mandamentos, porque eles são vidas para vocês, por intermédio do Salvador Yahshua. Aí, Yah continua, e desenvolvam, veja, e desenvolvam um novo coração, um novo espírito. Aí Yah está dizendo, olha, limpem o coração de vocês novamente. Olha o que Yah está dizendo, isso é muito sério. E desenvolvam um novo coração. Porque esse coração onde dentro está habitando a desobediência, a iniquidade, a rebeldia, não é um coração que me agrada. Então voltem e desenvolvam um novo coração. Limpem o coração de vocês. Comece a implantar no coração de vocês novamente a obediência, a justiça, os meus mandamentos, a minha palavra. Andem com retidão, andem com fidelidade perante a mim. Um novo coração. Eu quero que um novo coração seja formado em vocês. Um coração puro, verdadeiro, que me honram, não só com os lábios, mas com as práticas e as ações dignas do reino.
Louvado seja Yahweh. Então ele está dizendo, e desenvolvam um novo coração e um novo espírito. Desenvolvam um novo coração e um novo espírito. Um espírito aonde também habite a obediência. Um espírito que ame ao seu Criador verdadeiramente. Um espírito que sente prazer em obedecer e em ser fiel. Não importa o que os outros falam. Se os outros querem fazer errado, deixa que eles façam, mas nós não. Nós não vamos por esse mesmo caminho, irmãos. Irmãos, não queiram o caminho mais fácil, irmãos. Irmãos, não queiram a porta larga, irmãos, aonde pode tudo, aonde não precisa abandonar nada, irmãos. Porque essa porta larga, irmãos, aonde pode tudo e não precisa abandonar nada, Yahshua não habita, irmãos. Essa porta larga, irmãos, não vai levar ninguém ao reino, irmãos. Antes vai levar ao abismo. Não queiram, irmãos, os caminhos mais fáceis. Irmãos, amados de Yahweh, queiram o caminho estreito, irmãos, porque é Ele que conduz ao reino dos céus, irmãos. É o caminho estreito, é o caminho, irmãos, da renúncia. O caminho estreito significa o caminho da renúncia, irmãos. O caminho do abandono do pecado, irmãos. O caminho do abandono das práticas imundas, irmãos. O caminho estreito, irmãos, aonde também vai ter perseguição, irmãos, por nós estar falando a verdade, por nós estar defendendo, irmãos, o evangelho genuíno de Yahshua Mashiach, o verdadeiro evangelho, onde envolve renúncia, aonde envolve perder na terra, irmão, para ganhar no reino dos céus, irmãos. Queiram esse caminho estreito, irmãos. Não se deixem, irmãos, ser seduzidos por essas lindas palavras, mas que por dentro, irmãos, é veneno e que tem matado muitas vidas espiritualmente, irmãos. Não caiam nas fábulas que agradam tanto a carne, mas matam o espírito. Não deixem que seus ouvidos caiam nessas palavras enganosas, que quando escuta é muito lindo, a carne ama, é que é lindo demais. Mas por dentro, irmão, é sepulcro podre. Por dentro é vazio, é podre. Por dentro, quando você olha, o veneno está escorrendo, irmãos. Porque não é Yahweh falando na boca dessas pessoas, é o próprio Satanás, irmãos. Então não queiram, amados de Yahweh, ovelhas de Yahshua Mashiach, não queiram esses caminhos largos, aonde pode tudo, aonde não precisa abandonar nada. Não queira esse caminho largo, porque esse caminho tem levado a muitos à perdição, tem levado a muitos à queda, tem levado a muitos a exatamente estar cometendo essa transgressão que está aqui na palavra. Então, amados de Yahweh, ovelhas de Yahshua Mashiach, desejem e anseiem pela porta estreita, porque é ela que vai conduzir ao reino dos céus. Vai valer a pena você permanecer na porta estreita, vai valer a pena você renunciar aos pecados, às práticas iníquas, vai valer a pena você ser perseguido, mas vai valer a pena você defender a verdade, vai valer a pena você não ser conivente com a mentira desse falso evangelho que é pregado, vai valer a pena. Tem uma coroa
nos aguardando uma coroa incorruptível que quando a gente ganhar ninguém vai poder tirar de nós. Vale a pena nós sermos odiados hoje por estar trazendo a verdade do Evangelho do Salvador Yahushua. Vai valer a pena as perseguições, as calúnias, as ofensas, as zombações. Porque quando nós trazemos a palavra verdadeira, nós somos zombados. Quando nós falamos que tem que obedecer a Yahu, nós somos zombados. Mas deixem zombar. Quando eles veem um servo fiel, um servo obediente e reto em todos os seus caminhos, eles zombam. Eles olham para nós e dizem, olha, tá querendo ser a santinha. Olha, tá querendo ser o santinho. Não escutem essas vozes malignas. Porque Satanás fica com fúria daqueles que brilham na presença de Yahu. Satanás não suporta os que são obedientes, os que são verdadeiros. É por isso que ele usa essas bocas sujas para poder nos acusar. Então não escutem, não deem ouvido e permaneçam na porta estreita, amados de Yahu. Não se desviem dela, querido, como muitos já têm se desviado. Mas tem um pequeno rebanho a qual Yahu tem cuidado tanto. E tem trazido a palavra de despertamento. Louvado seja Yahu. Então vamos suportar, irmãos, até o fim. Vamos suportar as zombações. Eu falo isso por experiência própria. Porque só eu e Yahu sabe o quanto, irmãos, eu sou perseguida por estar aqui trazendo a palavra para vocês. Por não ser conivente com a mentira. Eu já ouvi de tantos, amados. Eu já ouvi de tantas pessoas, olha, querendo ser a santinha. Mas sabe o que eu falava? Sabe o que eu falo quando eu escuto isso? Nada. Porque eu sei que quem está falando na boca dessas pessoas é o próprio Satanás. Aí eu só ajoelho e oro. E falo, Pai, como é lindo ver a tua palavra se cumprindo. Porque Yahu disse que seremos perseguidos por defender a sua palavra, por ser obediente, por carregar o seu nome e o nome do seu filho. Então eu não falo nada, eu só oro. Porque eu sei que é o maligno falando na boca dessas pessoas com fúria. Porque a luz, irmãos, a luz causa fúria nas trevas. As trevas, irmãos, não suportam a luz que habita em você. E aqueles, irmãos, que carregam dentro de si a obediência ao Criador Yahu e à sua palavra e aos seus mandamentos por intermédio de Yahushua Mashiach, esses, irmãos, incomodam o inferno. É por isso que esses o maligno percebe. Veja, que quem não é obediente, o maligno não se preocupa em perseguir. Por quê? Vai perseguir para quê? Se não está indo contra ele. Se não está indo contra ele, ele vai perseguir para quê? Se não está despertando as vidas com a verdade, o maligno vai perseguir para quê? O maligno não persegue quem é desobediente. O maligno não persegue quem não é fiel por completo. O maligno só persegue aqueles que são obedientes, irmãos. Que sentem prazer em guardar a palavra de Yahu, que sentem prazer em proclamar a verdade, em defender a verdade. Ah, esses ele odeia. Esses ele odeia e ele envia os dele para perseguir. Assim como fez com os apóstolos.
Por que que os apóstolos eram tão perseguidos, irmão? Porque eles eram fiéis, obedientes, praticantes da justiça. E não se curvavam diante às mentiras. E proclamavam a verdade, e vidas eram arrancadas do cativeiro de Satanás. Porque tudo que Satanás, irmãos, quer tentar impedir é que a verdade seja dita para que as vidas não sejam resgatadas. Por isso que Satanás persegue aqueles que falam a verdade, porque sabe que vidas serão alcançadas. Vidas despertarão, porque quando uma palavra verdadeira é proclamada, o espírito daquela vida sente, ela percebe que vem do alto, e aí ela desperta, e aí ela se arrepende, aí ela volta novamente a praticar a justiça, e aí Satanás sai perdendo, e aquela vida é liberta do cativeiro do maligno, e ele fica furioso. Então, Satanás não persegue quem não incomoda ele. Ele só persegue quem incomoda ele. Então, por isso, esteja feliz em permanecer na porta estreita, porque é ela que vai te conduzir ao reino dos céus. Não se desviem dela. Então, vamos ler agora o versículo 32 para completar. Versículo 32. Eu não tenho prazer na morte de ninguém, diz o soberano Yahweh. Portanto, deem meia volta e vivam. Então, lembra que a gente leu no versículo 31, e ao dizendo, se arrependam das transgressões de vocês, voltem a praticar a justiça, gerem um novo coração, um novo espírito, e comecem a me obedecer novamente. Aí agora, no versículo 32, Yahweh continua. Eu não tenho prazer na morte de ninguém, diz o soberano Yahweh. Portanto, deem meia volta e vivam. Então, Yahweh está dizendo, ó, deem meia volta, deixem as transgressões de vocês, se arrependam, voltem a praticar a justiça novamente, voltem a ser fiéis e verdadeiros em todas as ações de vocês e vivam. E vivam. Então, o Yahweh está dando a chance para o povo dele. Então, o Yahweh está dizendo, ó, vai, dá meia volta e venham novamente para o caminho da retidão, para o caminho da justiça e da verdade, para que vocês possam continuar vivos, para que vocês possam herdar o reino dos céus. Então, irmãos, louvado seja Yahweh, porque Yahweh está dando chance. Yahweh está dando chance, porque como ele disse, Yahweh não tem prazer na morte de ninguém. Por isso que ele está dando tanta chance. Por isso que ele está alertando a cada um de nós e ao seu povo. Então, irmãos, que esta palavra, no nome de Yahshua Mashiach, venha ser fixada na tua mente, na minha mente, no meu espírito, no teu espírito. Que no nome de Yahshua Mashiach, esta palavra alcance muitas vidas. Que esta palavra resgate muitas vidas, muitos irmãos, muitas irmãs venham ser despertados, alertados. Que esta palavra resgate muitas vidas também para o arrependimento, para que muitas vidas também venham se curvar perante a Yahweh dos exércitos e reconhecer Ele como seu Criador, como dono da sua vida. Que muitas vidas venham ser resgatadas pelo Salvador Yahshua Mashiach, que muitas vidas venham se arrepender dos seus pecados, venham abandonar os seus pecados, e esses viverão
no nome de Yahshua Mashiach. Assim é, e assim é, no nome de Yahweh e no nome de Yahshua. Assim é, irmãos, assim é. Então fica esta palavra para nossas vidas. Foi uma alegria estar aqui com vocês novamente. Recebam a paz de Yahshua Mashiach na mente e no coração de vocês. Que o Criador Yahweh, nosso Pai, e o Salvador Yahshua, o nosso irmão, venham abençoar e guardar a vida de vocês. Guardar o coração, a mente e o espírito de cada um de vocês. Que vocês venham ser revestidos pelo poder da palavra. Que vocês sejam revestidos fortemente com toda a armadura do reino dos céus, com toda a ferramenta do reino dos céus. E que vocês, cada um de vocês, venham ser colocados hoje na torre da vigilância. Que vocês não venham sair dessa torre da vigilância. Para que quando Yahshua Mashiach vir nos resgatar, ele possa nos encontrar de pé, na posição que agrada ao Criador Yahweh. Então sejam abençoados, iluminados, no nome do nosso Pai e Criador Yahweh, e no nome do nosso Salvador, o ungido, Yahshua, o Mashiach. Fiquem bem, que o amor de Yahweh e o amor de Yahshua, a sua justiça, alcance cada um de nós. Assim é.